Fala galera, professor Floquinho aqui para resolver mais um exercício da UFPR para vocês. Um exercício que envolve pilha. Olha, eu tenho uma música da pilha e já cantei um exercício aí de resolução. Tá gravado para vocês aí, uma música famosa. Pilha, só você me fascina. Flock Cannon, no meu canal no YouTube também tem a gravação dessa música, então você depois escuta lá para você dar um pouquinho de risada e se divertir, tá? Mas uma questão da pilha de Daniel, vamos dar uma olhada nessa questão aí, tá? Uma questão, na minha opinião, tranquila também, tá? A pilha de Daniel, yes, é muito utilizada como recurso didático para explicar a eletroquímica, uma vez que os eletrodos e as semi-reações ocorrem em compartimentos semicélulas, semipilhas, tal. É possível construir pilhas combinando diferentes semicélulas. Considere o conjunto disponível aqui no quadro. Tá. Toda vez, gente, que são dados potenciais para nós, a dica é o seguinte. Primeiro, você vai identificar no quadro, deixa eu ver, ele não falou aqui, né? Alguns casos ele fala, mas alguns casos ele não fala. Se o potencial é de repulsão ou de oxidação, né? Deixa eu ver aqui. Aqui eu não me lembro. Não, mas ele não fala. Então é o seguinte, primeira coisa, se ele não falou nada, você tem que olhar as reações e procurar os elétrons. Vamos lá. Ó, primeira reação, elétron da onde aqui? Antes da seta, elétron antes da seta, antes da seta, antes da seta e antes da seta. Uhul! Beleza ou não? Quem está antes da seta, se eu tenho um elemento mais elétron para dar alguma coisa, é redução. Ele está recebendo elétron. Se eu tenho o elemento, sai o Y, sei lá, e libera o elétron depois da seta, está dando elétron. Oxidação. Então, o elétron está antes da seta, está recebendo. Isso é muito importante, tá? Então, esse potencial que foi dado aqui é ERED, gente. ERED. Por que é ERED? Porque é potencial de redução. O cara está recebendo elétrons. Beleza? Então tá. Então, guardou isso? Ó, a maioria dos casos é dada redução, tá? Maioria. Grande maioria dos exercícios. Eu fazendo exercício da UFPR, eu não lembro nenhum que ele tenha dado de oxidação. Sempre que cai pilha, ele dá o elétron antes da seta, tá? Mas, fica a dica aí. Bom, qual a combinação de semicélulas presentes no quadro fornecerá o maior valor de potencial padrão de pilha? Qual é esse valor? Gente, o ΔN é a variação de energia do maior menos o menor. Eu vou anotar para vocês aqui, tá? Ó, o ΔE de uma pilha, a gente faz o E do maior menos o E do menor. Só que, como é dada a maioria, dado o potencial de redução, o problema aqui é que os dois potenciais têm que ser do mesmo tipo. Ó, ou os dois têm que ser de redução, ou os dois têm que ser de oxidação. Então é difícil o exercício que ele dá um de redução e de outro de oxidação. Pode ser. Mas como eu falei para você, a maioria dá de redução. Então, assim, a gente faz do maior menos do menor. Ó, os dois são de redução, maior menos do menor. Ó, os dois são de oxidação, maior menos o menor. Ah, mas o professor, ele deu um de redação, um de redução e o outro de oxidação. Aí você soma, é redução mais oxidação. Aí você soma os dois. É o E de redução mais o E de oxidação. Você soma. Como é dado, geralmente é dado igual, a gente faz o maior menos o menor. Como ele quer? A combinação no qual fornecerá o que aqui? Maior valor de potencial padrão. Como é maior menos o menor, gente, a gente vai escolher aqui o maior e o menor, né? Para ver quem é o maior aqui, ó. Tem sinal negativo aqui. Ó, esse 1,51 aqui, ó. Opa, peraí. Esse aqui é o maior. O mais negativo é esse aqui, ó. Então vai ficar a pilha 3 e 4, ó, né? Do magnésio e desse permanganato de potássio aí, ó. Seria essa a diferença. Tudo bem? Seria essa a diferença. Então eu vou fazer para você ver aqui, ó. Letra A. O ΔE ficaria o E do maior, que é quanto? 1,51 menos o menor, que é menos, cuidado com o jogo de sinal, menos 2,37. Então, fazendo a continha aqui,
o ΔE da pilha de maior diferença, né, o maior valor de potencial, fazendo essa conta, vai dar mais 3,88 volts. Tá certo, gente? Então, pilha tem que dar sinal positivo, tá bom? Uma pilha espontânea é assim que funciona. Então, tranquilo, só ver a maior diferença aqui. Letra B. Vamos lá, letra B. Tranquilo? Né? Fácil. Escreva a reação que ocorre no ânodo da pilha selecionada no item A. Gente, eu já falei isso em um outro exercício, mas eu quero te dar essa dica aqui. Ó. Ânodo. Opa, peraí. Eu sempre indico para meus alunos, quando eu vou resolver pilha, o tal do aonde. Quando eu descubro, por exemplo, dessas duas pilhas que nós fizemos aqui, quem tem o maior potencial de redução aqui, que nós vimos que é redução. Quem tem o maior potencial de redução é esse aqui, ó, o 51. O menor é esse aqui. Então, o 1,51 vai reduzir, o outro vai oxidar. No caso aqui, seria esse dessa pilha aqui, né? Esse aqui, ó, é o maior valor, vai reduzir. Essa aqui vai oxidar. Quem oxida, a gente chama de aonde. Então, quando eu descobrir quem oxida, eu chamo de aonde. O que é aonde? A, ânodo, O, oxidação, N, poli. Vou voltar. Aonde? A, ânodo, O, oxidação, N, polo negativo, o D diminui, a massa do eletrodo é corroída, perde massa, e o E é enche. Esse E enche da solução. A solução do aonde ela concentra íons. Então, ânodo, oxidação negativo, diminui a massa, a solução enche. É uma informação importante. Então, quando ele fala do ânodo aqui, é quem está sofrendo o quê? Oxidação. A gente acabou de ver aqui em cima que quem vai sofrer oxidação é o magnésio. Então, eu tenho que escrever a reação na posição de oxidação. Aqui está reduzindo. Tá na posição de. Os dois estão na posição de redução. Então, outra dica: os dois estão na redução. Como que eu inverto para montar uma reação global? Sempre é de menor valor. A de maior você mantém, a de menor você inverte. Então, eu vou inverter aquela reação ali. Gente, ela vai ficar assim, ó. Deixa eu fazer de preto. Vai ficar magnésio invertido, tá? Mg2 mais 2 elétrons. Eu coloquei ela na posição de oxidação. Se você olhar aqui, eu inverti, ó, lá em cima, ó. Coloquei na posição de oxidação, tá? Foi o que ele pediu. Na letra C, ele quer a do cátodo. Aí tudo ao contrário do aonde. Tudo ao contrário. Cátodo sofre redução, é o polo positivo, a massa aumenta e a solução dilui, certo? Então, é o contrário, cátodo. Você guarda o aonde, porque o resto é o contrário. Então, é a segunda reação, ela já está na posição de redução, a letra C, eu só vou copiá-la. Ó, MnO4 menos mais 8H mais 5 elétrons, já está na posição de redução, hein, gente? Vai dar Mn2 mais 4 águas. Beleza! Uhul! Só escrever. Eu inverti a do aonde. Quando é dado potencial de redução, a redução se mantém, a oxidação se inverte, o aonde se inverte. Tá? Letra C tá aí. Adivinha? Letra D. Escreva a equação global dessa pilha do item A. Mostre como você chegou à equação. Então agora a letra D é o somatório das duas, gente. É só somar. Aí é o seguinte, toda vez que eu vou formar uma reação, uma vai estar na posição de redução, a outra na posição de oxidação, eu tenho que eliminar os elétrons. Muito bem, os elétrons têm que ser eliminados. Então, dica, é só multiplicar invertido, né? É só multiplicar invertido. Então, se eu tenho 2 elétrons na primeira reação e 5 na outra, eu vou multiplicar essa aqui por 5, eu vou multiplicar essa aqui por 2, tá? Aqui, como ele pediu para mostre como você chegou a essa equação, acho que seria legal você passar de novo, né? Olha, vai ficar assim, ó, 5 multiplicado por 5, Mg 5, Mg2 mais foi para 10 elétrons a primeira. A segunda eu vou multiplicar por 2. Vai ficar 2 de MnO4 menos, mais 16H mais, olha lá, igualou 10 elétrons. Do outro lado, 2 de Mn2 mais 8 águas. E agora sim, a gente vai fazer o somatório, montando a reação global. Os elétrons vão embora. Tchau, tchau. Produto e reagente vão embora. Mais alguém para cortar?
Imagino que não. Então, vamos lá, vai ficar o quê? Legal, gente, quando monta a reação, quando pede para colocar os estados físicos, tá? Isso é uma dica boa. 5 mg sólido, tá? Mais 2 de MnO4 menos, se você olhar lá no processo, deixa eu ver aqui em cima aqui, ó. Tá em água, isso aqui tem água na reação. Então, assim, é um processo o quê? Aquoso, certo ou não? É um processo aquoso, tá? Então aqui vai ficar aqui, vamos lá, mais do que 16H+, aquoso, tudo bem? 16H+, aquoso, cetinho, vai ficar o que aqui? 5 de Mg2+, aquoso também, tá certo? Mais quem? Aquoso, depois o outro vai, o que sobrou aqui, gente? 2Mn, 2 mais aquoso, todo mundo aquoso aqui, né? Mais o que aqui, ó? Mais 8 águas. A água pode ser líquida aqui, tá certo? Então essa seria a reação global dessa pilha aí. Reação, exercício padrão de pilha, bem tranquilo, ele vai montando na sequência para nós, tá bom? Espero que você tenha entendido e gostado da resolução. Beleza, tá resolvido. Estuda aí